Olá, amados. Mais uma vez estamos aqui para falar. Hoje nós vamos falar da santidade. Um pouco da santidade e também outras coisas que serão acrescentadas. Mas, desde já, nós pedimos a quem tiver uma Bíblia que acompanhe, tá? Que acompanhe aqui os capítulos, os versículos. Vá lá depois, dê uma estudada, porque é muito importante, né? Não adianta apenas ver o filme, o vídeo. Temos que ver, mas também temos que ler. Amém? Agora a missionária Sandra vai falar um pouquinho sobre algumas tribulações. E depois vamos continuar com a santidade. Amém? Porque estamos no mês da santidade. Olá, irmãos, estão aí a ver? Espero que estejam a gostar dos vídeos que nós já fizemos. E eu hoje senti de falar sobre isto, porque vocês que estão aí desse lado ainda não conhecem a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro Deus, aquele que nos salva. Vocês estão a passar por tribulações, por provações, por desânimos. E como vocês aí desse lado ainda não têm o conhecimento, não sabem combater esse desânimo. E o que eu tenho para vos dizer é que todos nós temos uma escolha. Mas há alturas que não é fácil saber esperar, não é? Por exemplo, quem não tem comida para pôr em casa, na mesa, para dar a comer aos filhos, é difícil esperar, por assim dizer, sentado, que a comida chega à mesa de cada um, não é? Mas nós temos de saber esperar. As oportunidades que nos têm dado, a ansiedade por aquela coisa que nós queremos que aconteça e que não acontece logo, isso vai dificultar o nosso tempo de espera, aquela ansiedade de eu quero que aconteça, e depois aquilo não acontece, uma pessoa ainda vai ficando mais deprimida, mais pergunta-se, então, mas quer dizer, onde é que está Deus? Não acontece isto que eu quero, mas onde é que Ele está? Será que eu não mereço? Não é? Nós temos que ter fé e temos que saber esperar, porque tudo tem o seu tempo de acontecer. Muitas vezes esta ansiedade e este questionar leva as pessoas a se desviarem. Os crentes, quem acredita fica desorientado, não é? E deixa para trás muitas vezes os seus sonhos e os seus propósitos. E muitos são aqueles que ainda conseguem resistir às tentações que são colocadas, mas quando realmente nós acreditamos que Deus tem algo de bom guardado para cada um de nós, não podemos nunca perder a fé, não é? Porque verdade. Jamais devemos pensar que estamos sozinhos. Nós nunca estamos só, né? Quando nós estamos na presença de Jesus, nunca estamos só. Porque muitas pessoas falam, estou no meio de uma multidão, eu me sinto sozinha. Mas é por quê? Porque essa pessoa não tem Deus. Porque eu falo por mim mesma. Eu já me senti assim. Eu estava no meio de uma multidão me sentindo sozinha. Porque eu não conhecia Jesus. Eu acreditava, mas assim, não praticava. Então, às vezes, muitas das vezes, eu ia para casa, assim, falando, o que eu estava fazendo ali no meio daquela multidão? Se eu me sentia tão só. Né? Mas depois que eu conheci a palavra, que eu comecei a praticar, né? Porque essa aqui é a nossa arma, é a nossa espada, eu fui vendo, entende, que só com Jesus na nossa vida, sabe, nós teremos vitória.
E pronto, igual a irmã estava falando, né? As pessoas que passam por essas tribulações, que não têm fé e acaba até mesmo por desistir na metade do caminho, né? Não faça isso, não faça isso, meus queridos, porque coloque o joelho no chão, ora, peça a Deus, converse com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo, não existe outro igual a Deus, não existe. Então, confia nele, entrega, e as coisas boas acontecem. Porque tem acontecido coisa na minha vida, mas eu tenho feito, né? Eu tenho feito isso, eu entrego nas mãos de Deus e confio. E depois, logo a seguir, eu vejo a vitória. E ultimamente, graças a Deus, tem sido bênção, tem sido vitórias atrás de vitórias, entende? Então é por isso que eu falo, meus irmãos, não desista, sabe? Pratique, leia a palavra, porque é igual diz, né? A santidade é um dom da graça de Deus. E assim, quando eu conheci não faz muito tempo, mais ou menos há uns 3 anos, né, que eu conheci. E eu me tornei, aos poucos eu fui modificando a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, a minha maneira de proceder, até com meus próprios irmãos, minha própria família, com meus amigos, entende? Então, eu fui deixando certas coisas. Não era porque ninguém obrigava eu a deixar, não. Eu ia sentindo, o Espírito Santo fez uma limpeza na minha vida. Por isso que eu falo, eu sou uma nova criatura. Tanto é que eu senti vontade de batizar nas águas, eu senti vontade de estar mesmo frequentando a igreja, de estar trabalhando na igreja, de estar praticando. E assim, eu tenho aprendido, todos os dias eu aprendo alguma coisa. E é neste caminhar que nós vamos, né, em direção a Jesus. Amém? Porquê? Porque o Senhor tem sempre algo diferente e precioso para cada um de nós. Amém. E é bom que não nos esqueçamos disso. Porque quando apertar quando o coraçãozinho fizer aquele aperto, tiver aquele aperto, quando nós pensarmos quando aquela solidão nos chega, aquele pensamento que não consegue suportar mais, quando acontece que nada do que nos rodeia nos preenche, não é? É verdade. Nós, em vez de nos abatermos e de nós desistirmos, nós devemos arranjar lá no fundo, forças para continuar, não é? E temos que precisamente acreditar e saber esperar. Verdade. Não é? Porque que essa força vem de Deus. Não é de lado, não é de outro lado, é de Deus. Quem espera sempre alcança, não é? Verdade. E se nós soubermos esperar, nós alcançamos aquilo que até nós às vezes nem imaginamos que possa ser possível. Não é? Às vezes nós duvidamos, né? Será que isso é possível? Talvez seja impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Nada. Tudo faz parte da nossa vida, o nosso crescimento, a nossa força de sabermos controlar obstáculos, não é? Mas Jesus também diz que não seria algo fácil vencer o mundo, não é? Não é fácil vencer o mundo, mas Deus nos diz para que tenhamos bom ânimo e que Ele estaria sempre connosco em todos os momentos, sejam os bons, sejam os maus. Amém. Não é? E isso podemos ver em Salmos 27, não é? Quem tiver aí em casa queira encontrar Salmos 27. É bom que tenham, né, a Bíblia ao pé, porque vai acompanhando,
né? E depois pode até fazer um estudo, né? Depois que vocês verem esse vídeo, vai lá, olha, vai apontando e olha tudo, veja, porque isso aqui é uma arma muito poderosa, entende? Ela nos ensina tudo, tudo. Desde o do que passou, que está passando e o que vem por aí, entendeu? Que não é fácil, não. Vocês estão vendo agora tanta coisa acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo, mas é Deus preparando e nos chamando para a presença dele, né? E nós temos que orar bastante e vigiar. A palavra diz, orai e vigiai. Então nós temos que fazer isso, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e a prova está aí, né? As coisas ruins acontecendo. O que está na palavra em Apocalipse, que é final, né? Está acontecendo. Então vamos nos preparar. Amém? Sim. E nessa espera, como disse a nossa missionária Eunice, vamos esperar, não é? E o Senhor, se abrir então no Salmos 27, no capítulo 27, versículo 14, Ele nos diz mesmo isso. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós temos que esperar em quem? No Senhor, não é esperar no nosso vizinho, nem é esperar no nosso amigo. Né? Nós temos que esperar no amigo, sim, mas é o nosso amigo Deus, Jesus. Né? O Senhor. Ele sim é Ele que nos vai dar o ânimo, Ele é que nos vai dar a força para sabermos esperar aquilo que Ele tem para nós. Se nós abrirmos também em João 16, 33, Ele também nos diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus venceu o mundo, por que nós também não seremos capazes de vencer o mundo? De termos força para vencermos todos aqueles desafios, todas aquelas atribulações que nós temos, passar a nossa vida, não é? Nós temos que confiar, porque se nós tivermos paz no nosso coração, nós conseguimos vencer tudo. Amém. Não é? Eu peço que os irmãos, né, abram lá em Êxodo 19, do 5, eu só vou ler os 5, versículos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vos serei para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarão aos filhos de Israel. E em Êxodo explica muito bem o que Deus quer, o que Ele fala sobre a santidade. Amém? E assim, quanto mais lemos a palavra de Deus, mais santidade adquirimos. Quanto mais praticamos, quanto mais lemos, nós caminhamos em direção à santidade. Isso não quer dizer que nós devemos abandonar para ser santo. Para chegar à santidade não precisa deixar a família, não precisa deixar também de ir aos lugares que vocês gostam. Não, a santidade também não é por aí, entende? A santidade é andar na presença de Deus, é fazer o bem, é amar o próximo como a si mesmo. Não é amar, ai, eu amo meu irmão. Amar da boca para fora? Não, nós temos que amar de coração. E ajudar. Eu sempre procuro bater muito nessa tecla, entendeu? Ajudar o próximo. Às vezes a gente vê uma pessoa passando necessidade, muitos vê e não tem coragem de ajudar, entende? Às vezes vira logo as costas. E não é bem assim. Nós temos que ajudar, entende? E para poder, é por esse caminho que a gente vai chegar à santidade. Amém? Exatamente. E muitas das pessoas que estão agora a ver o vídeo estão também a pensar assim, aquelas
elas estão ali por falar, não sabem do que é que falam, não é? Muitos estão a ver o vídeo e nem acreditam em metade das coisas que nós estamos a dizer, não é? Mas vai na palavra, na palavra, exatamente. Não somos nós que inventamos aquilo que está aqui escrito. E quem tiver uma Bíblia, seja capacitados para abrir em Números 23:19, que ele nos diz precisamente: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus não mente, não é? O homem mente, mas Deus sempre, não é o homem. É. Deus é Deus, Ele não mente. Ele foi capaz de suficiente por morrer por cada um de nós, coisa que eu garanto que nenhum de nós que está aqui ou está aí desse lado morreria por alguém. É verdade, irmã. Não é? Por isso que eu falo, a santidade de Deus é o modelo que nós temos que ter para a nossa vida. É a santidade de Deus, não é do homem, não. Não é o que eu estou falando, que a nossa irmã aqui, Sônia, está a falar, entende? A santidade é mesmo de Deus, é o modelo que nós temos que seguir. E eu gostaria que, pronto, quem tivesse a Bíblia, abrisse em 1 Pedro 1:15, onde também fala da santidade. Aliás, a Bíblia praticamente toda sempre tem uns versículos a falar da santidade. 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Deus quer que nós sejamos santos na nossa maneira de agir, de fazer as coisas. Então, Deus fala aí, a santidade de Deus não tolera o pecado. Lá em Isaías, no 59:2, quem puder abrir também, se a irmã quiser também ver lá, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades, os nossos erros faz separação. A nossa separação com Deus. Quando nós estamos errando, né, nós estamos separando de Deus. Amém? Porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Amém? Continuando aqui, em Isaías diz: e os vossos pecados escondem o rosto de vós, de modo que não vos ouça. Amém? Quer dizer, nós erramos, pecamos, e às vezes nos escondemos, tentamos nos esconder. Nós podemos até esconder, sim, do homem. Podemos esconder nossos erros, nossos pecados, o que nós fazemos lá fora, né? Mas de Deus ninguém esconde nada. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar lá fora, você pode estar numa festa, nada é escondido de Deus. Até mesmo escondido num baú, Deus está lá e vê. Deus está em todo lado, meu irmão. É por isso que eu falo, creia e peça a Deus. Aqueles que acreditam, que têm fé, mas peça para que Deus aumente mais a sua fé. Porque eu peço todos os dias a Deus que Ele aumente mais a minha fé. E olha que eu acredito em Deus, eu entrego tudo nas mãos dEle. Mas eu peço a Ele, aumente a minha fé, Senhor. Amém. Pois é. Nós temos que crer, acreditar que Ele é aquela pessoa verdadeira, é aquela pessoa que nos vai levar à santidade, não é? Que nos vai
por assim dizer, resolver toda a nossa vida, nos levantar o ânimo, nos amparar nas quedas. Ele vai nos exaltar quando tivermos que ser exaltados. E abater quando tiver que ser abatido também. Exatamente. Né? Porque às vezes erramos, né? Pecamos, então, e achamos ainda, temos ainda aquele orgulho, né? De muitas pessoas têm orgulho de falar ainda, né? E achar que as coisas erradas são as coisas certas. E aí é onde Deus abate, entende? Agora aqueles humildes mesmo, de coração, não é humilde só por dizer eu sou humilde. Não, aquele de coração, Deus exalta. E eu queria até que vocês fossem lá em João 17, onde fala, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdadeira. Não vale a pena ir pelo amigo, pronto, sempre nós vamos pelos conselhos dos pais. Mas nós temos que ir primeiro na verdade de Deus. Amém? Exatamente. Em Jeremias também 29, de 11 a 12. Eu vou ler também. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer dizer, nós temos que ter pensamento de bem e não de mal. Amém? Então me invocarei e ireis e orarei a mim e eu vos ouvirei. Isso quer dizer, Jesus está falando, ora, eu estou ouvindo, eu estou atendendo as suas orações. Então, porque sempre eu coloco meu joelho no chão e oro e peço a Deus. E mesmo quando eu estou indo para o meu trabalho, estou conduzindo, estou falando com Deus, Ele sentado ali do meu lado, eu falando com Ele. Deus, vá comigo. Deus, repreenda qualquer mal que houver na estrada. Deus, entra comigo no meu trabalho. Eu sempre falo isso. Quando eu abro a porta lá do meu trabalho, eu peço, Deus, entre comigo. E Ele entra, Ele está sempre comigo. E graças a Deus tem sido sempre vitórias. Portanto, o conselho que nós temos para vos dar aqui, estou em casa, façam somente esta escolha. Escolha esperar e principalmente acreditar que tudo vai melhorar. Amém. Amém? Eu creio. Em nome de Jesus eu creio. Queremos agradecer aos irmãos que nos estiveram a ver hoje. Você que está aí e que estas palavras tenham sido para vocês. Espero que de alguma maneira vos estejamos a ajudar. Não desespere, porque tudo tem o seu tempo. Não tenha medo de esperar, porque, como dizem, quem espera sempre alcança. Verdade, não quem é? espera sempre alcança. Então, se nós soubermos esperar, tudo acontece, mas não tenham medo que o tempo de espera seja longo, porque que a hora de Deus é a hora de Deus. Não adianta eu querer, Pai, eu quero hoje, eu quero amanhã que isso aconteça na minha vida. Não, é hora de Deus. Eu já fui ansiosa, mas hoje não. Hoje eu tenho uma tranquilidade tão grande, porque assim, acontece alguma coisa na minha vida, eu converso com Deus, eu oro, eu peço para Ele, entrego para Ele e descanso. Agora essa semana aconteceu um problema aí comigo e era assim, à noite, pronto. E eu orei, entreguei para Deus e olha, eu dormi um sono tranquilo. Se fosse em outra altura, eu teria pesadelos, eu iria acordar várias vezes, entendeu? Pensar no que estava se passando. Hoje não, eu simplesmente entrego nas mãos de Deus e Ele tem feito, Ele tem mostrado para mim que Ele é Deus. E olha, irmãos, eu gostaria de pedir para vocês, amados, que orasse pelas pessoas lá nas Filipinas, né? Sobre o furacão Haiyan, né?
Então tá uma coisa terrível. São muitas pessoas que não foram encontradas ainda, que estão debaixo daquelas, né? Coisa horrível, é chocante, né? E acho que mais de 3.000 pessoas, né? Mortas, né? E quantas mais estão, né? E pronto, pedimos a Deus que mostre, que revele onde estão essas pessoas, porque algumas podem até ainda estar com vida, né? Então pedimos, nós vamos fazer a oração aqui por eles, nós pedimos também a vocês que estão aí em casa vendo o vídeo, que façam oração, que confiem, que entreguem na mão de Deus, porque está chegando o fim, sim, tá, mas aqueles que estiverem na presença de Deus terá salvação. Com certeza. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, por mais um vídeo que nós conseguimos fazer, Pai, para essa semana, para que todos que assistam sejam abençoados, Pai, em Teu nome, Pai. Peço também, Pai, abençoe, Pai, cuide daquelas pessoas lá nas Filipinas, Pai. É muito triste o que está acontecendo. É mais uma das tragédias que no fim, na Bíblia fala que no fim teria vários terremotos, teria furacões e tudo está acontecendo, Pai. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, vá, Pai, ao encontro dessas pessoas. Salve aquelas que ainda tem condições de ser salvas, Pai. Eu sei que muitas estão, né, mais de 3.000 pessoas mortas, Pai. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, opera naquele lugar, Pai, opera na vida daquelas pessoas, Pai. Não deixe que aquelas que estão com vida, Pai, passem necessidade, passem fome, que falte nada a elas, Pai. E eu agradeço, Pai, mais um dia de vitória em nossa vida, Pai. Amém. Amém.